Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução: Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre a praga da escravidão e algumas pessoas que, mesmo vivendo sobre esse penoso regime, conseguiram se arranjar, tendo a vida mais cor-de-rosa nesse vale de lágrimas. Dessa forma você verá que Liberto se torna um dos homens mais ricos de Roma. Finlândia torna-se a África branca para os traficantes da Crimeia. Mulata domina o coração de cruel príncipe português. Miliardário alemão da Krupp usa escravos em suas fábricas. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e deixem seu comentário aqui embaixo. Se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Ex-escravo ricaço deslumbra romanos com sua riqueza. O cara se chamou Trimalquio. Só se sabe dele que era um ex-escravo que se tornou milionário. Sua fortuna foi calculada em 30 milhões de sestercios, moeda oficial do Império, equivalente ao salário mensal de 25 mil soldados das legiões. Dava festa de arromba para deslumbrar seus convidados e ostentar suas riquezas. Sua sala de jantar possuía dispositivos no teto, de onde caíam flores e pequenos presentes para os convidados. E sua cama era de prata maciça. Não se sabe de onde tirou tanto dinheiro. Uma das principais fontes sobre ele é o escritor e aristocrata romano Petônio, um cronista de sua época. O novo rico é retratado na sua famosa obra Satiricon, que pinta um cáustico retrato da sociedade romana da época. O escritor foi íntimo do imperador Nero, o qual, na sua esquizofrenia, o acusou de traição e mandou prendê-lo. Para fugir do pior, o escritor decidiu se antecipar e abriu as próprias veias. Não era incomum escravos se tornarem figuras importantes na velha Roma. Sem o peso cruel do racismo, a escravidão grega e romana permitia uma grande mobilidade social. Escravos, geralmente prisioneiros de guerra, eram empregados como músicos, professores, administradores de empresas, concubinas e maridos de aluguel. Os três principais auxiliares do imperador Cômodo, Saltérius, Perene e Cleander, eram libertos. Traficantes da Crimeia buscam seus escravos na Finlândia. E a escravidão branca continua na Idade Média. Seus maiores exploradores ficavam no reino da Crimeia. Buscavam seus infelizes na Finlândia, principalmente crianças. Os finlandeses cultivavam o paganismo. Isso facilitava a vida dos traficantes de escravos. Esses tinham dificuldades em negociar com as comunidades cristãs e muçulmanas, seus principais mercados. Estes tinham escrúpulos em escravizar os de sua própria religião. Os traficantes davam preferência às crianças, principalmente garotinhas de olhos azuis, branquinhas.
Estas valiam 6 vezes mais, principalmente entre os muçulmanos. Perto de 7 milhões de escravos foram colocados no mercado dessa forma. 1 em cada 5 moradores de Istambul, Turquia, no século XIV era escravo. Os portugueses proclamaram a escravidão negra no século XV. A coisa aconteceu aos poucos, e sem seus moradores perceberem, Lisboa passou a contar com uma expressiva quantidade de negros. Vieram até na forma de presente de reis africanos aos seus colegas portugueses. Foi o caso das 100 pessoas doadas pelo príncipe Bemoí, do reino de Beni, ao rei português Dom João II. Esse príncipe, algum tempo depois, sentindo que sua batata estava assando em seu reino, correu para Portugal em busca de ajuda. Foi recebido com tapete vermelho. Dom João II montou uma corte só para ele, na cidade de Palmela, com direito a generosa pensão, criadagem e até título de cavaleiro, com escudo de armas e tudo. Futuramente ganhou uma pequena esquadra para tentar reocupar o poder em seu reino. Mas na rota entre Lisboa e África, um dos tripulantes portugueses, Pedro Vaz da Cunha, o mandou para o além a punhaladas. O assassino desconfiou de que o príncipe os estava levando a uma cilada. Evidentemente, tantos africanos circulando pelas ruas de Lisboa provocaram alguns namoros mistos, e daí surgiram personagens como uma Isabel Mulata, que acabou no leito do fogoso infante Dom Francisco, filho de Dom João II. A historiografia lusa é discreta em relação a esse romance, como é também em relação ao próprio Francisco, tipo encrenqueiro, que tinha como hobby praticar tiro ao alvo em marinheiros dependurados nos mastros de navios de passagem pelo rio Tejo. Indústria alemã usa escravos durante o regime hitlerista. O século XX teve seus escravocratas. O mais famoso foi Oskar Schindler, industrial alemão do ramo de utensílios domésticos e munições. Passou a história como o homem que usou a escravatura no regime nazista para salvar mais de 1.200 judeus da morte, da fome e do sofrimento. Com o pretexto de usar sua mão de obra gratuita, o empresário alimentou, vestiu, agasalhou e protegeu esse pessoal até o final da Segunda Guerra. Mas esse não foi o caso de Gustavo Krupp, proprietário das poderosas indústrias Krupp, do ramo de siderurgia e armamentos. Esse cidadão, muitas vezes milionário, explorou com eficiência boa parcela dos 75 milhões de escravos arrebanhados pelos exércitos nazistas em toda a Europa, inclusive crianças, em condições mais que subhumanas. Ele e seu filho Alfred foram levados a julgamento no Tribunal para Criminosos de Guerra de Nuremberg, em 1946. O velho não chegou a ser julgado, graças a um derrame cerebral que o deixou abobalhado. Seu filho foi condenado a 12 anos de prisão por um tribunal americano. Ficou 3 anos em cana, pois, como era de se esperar, foi anistiado em 1951. Os bens da família confiscados pelo tribunal lhe foram devolvidos. Só faltaram pedidos de desculpas a ele por parte dos americanos pelo incômodo causado. Por hoje é só. Dia 30 que vem tem mais Buraca Discreto, com mais novidades velhas.